Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo do projeto Espiritualidade no Cotidiano, no qual colocamos algo de espiritualidade em itens do cotidiano, como os filmes. Hoje o filme estudado é Amigos para Sempre, que é um remake do filme Intocáveis, no qual um bilionário, Philip, ele tem uma relação muito especial com o seu cuidador, Del. Nesse filme temos o trio, que é o Philip, pelo ator Bryan Cranston, a sua assistente Ronnie, pela Nicole Kidman, e o seu cuidador Del pelo Kevin Hart. O Philip, ele é um homem muito rico mesmo, tetraplégico, ele é viúvo, e ele é muito bem cuidado pela Yvonne, por muitos outros assistentes, mas ele sempre manda embora o cuidador porque ele está cansado dos cuidadores, e aí ele decide contratar o Del. E é muito interessante porque são dois homens muito diferentes, né? O Philip, ele tem tudo, ele é branco, rico, mas ele se sente preso, porque ele está numa cadeira de rodas, ele não tem nenhum prazer de viver, apesar de ter todo o dinheiro do mundo. E o Del é o contrário, ele anda para onde ele quer, ele é livre, só que ele se sente preso, porque ele não tem dinheiro, ele não tem um relacionamento com o filho dele, ele ficou preso, então ele tem que procurar emprego para não voltar para a prisão. E aí ele cai de gaiato na entrevista do cuidador de Philip, porque ele acha que é uma entrevista para desentupidor, para encanador, uma coisa assim, mas né, ele cai sem querer nessa entrevista e o Philip percebe que ele não sabe nem o que está fazendo ali e ele decide contratar o Del. E a Ivone, óbvio, né, fica revoltada, não entende, porque ele é homem negro, é pobre, já teve preso, ele negligencia o filho, ele não paga pensão para a esposa, para a ex-esposa, ele é completamente perdido na vida, assim, bem perdido. E nunca cuidou de uma pessoa. E o Philip exige cuidados especialíssimos. Mas ao longo né, da, da trama, a gente entende que o Philip, apesar de ser o menos experiente, ele ganha sua chance, o Del, né? Apesar de ser o menos experiente para cuidar do Philip, ele ganha sua chance por mostrar que ele não sente pena do Philip, porque é isso que ele está cansado. O Philip está cansado de pessoas que sentem pena dele, que querem ajudar, querem a todo momento ficar ali sufocando ele. E o Del não tá nem aí. O Del quer ganhar o dinheiro dele, quer fazer o que ele precisa fazer e pronto. E é esse olhar novo, né, de alguém diferente que encanta o Philip. E ao longo do filme a gente vai entender que tem um outro motivo, que eu não vou dar spoiler, né, mas é muito interessante. E a base dessa relação é o aprendendo e ensinando. Que o Philip ensina o Del, que só se preocupa com ele mesmo. Mas ele ensina o Del a ser menos egoísta e ensina como que ele precisa cuidar de outra pessoa. E o Del, o cuidador, ensina o Philip a gostar da vida, a aproveitar, mesmo ela sendo cheia de adversidades. Então os dois saem ganhando desse encontro, porque o Del aos poucos dá alegria de viver para o Philip e o Philip dá sabedoria, conhecimento, calma e direção para o Del. Então, o que um tem, o outro não tem. E é exatamente isso, né, que a gente vê na nossa vida, né? É exatamente o que acontece. Muitas pessoas nos ajudam de uma forma porque elas têm justamente aquilo que a gente não tem. E a gente ajuda elas da mesma forma. E interessante que muitas vezes a gente acredita que aquela pessoa não tem nada a acrescentar na nossa vida, né? A Ivone olhava para o Del e pensava, esse homem vai acabar com a vida do meu chefe, não tem nada a ver com ele. Mas na verdade ele trouxe vida para o Philip, justamente porque ele não tinha nada de óbvio a oferecer. E era isso que o Philip queria. O Philip queria algo diferente da vida dele. E o Del teve a chance de se recuperar, não é? A Nicole Kidman, que faz o papel da Yvonne, é um papel muito forte, muito interessante, porque mostra também um pouco da nossa vida. Ela acaba se esquecendo dela e se entrega de corpo e alma para o Philip, e não é isso que ele quer, e isso vai cansando ele vai ficando nervoso, e ele vai ficando incomodado com a situação. Apesar de parecer ter uma tensão entre os dois, acho que um gosta do outro, mas fica uma situação muito difícil, porque ela se preocupa excessivamente com ele mesmo não precisando, às vezes, né? Então, isso mostra um pouco para nós também, olha, será que a gente não está fazendo isso, se preocupando excessivamente com as pessoas e acaba atrapalhando, sufocando as pessoas, ela acaba fazendo isso, né? E é interessante que também a rigidez dela ajuda muito dela,
mesmo ela não gostando dele, não confiando nele, ele tem que seguir as regras dela. E isso acaba sendo um fator positivo, né? Para nós também. A regra, a disciplina pode ajudar muito na nossa vida. E interessante que o Philip, ele tenta, aos poucos, se adaptar a essa nova realidade com o Del. E tem um momento que ele tem uma ilusão, uma desilusão muito grande, a gente não vou contar, mas é uma tentativa dele mudar um pouco a vida dele, ele fica muito decepcionado. E nisso entra o Philip e mostra toda a experiência dele de se sentir decepcionado, de não ter o que quer, não é? Ajuda muito o Philip nessa hora, então, nesse filme, a gente entende que não ter o que quer pode ser, na verdade, uma grande coisa boa, né? Pode ser algo bom para nós, pode fazer a gente se mexer, não é? No caso, o Del, ele não queria um emprego, ele teve que procurar um emprego, teve que arrumar um emprego, e a vida dele se transformou por completo. Enquanto o Philip queria uma outra coisa do Del, mas teve algo muito melhor. Então, eu acho que é uma grande lição para nós, né, que muitas vezes a gente vai buscando, a gente deseja algo, mas a gente consegue algo muito melhor. E aos poucos o Philip vai ensinando até como que o Del se relaciona com o filho dele. E essa alegria, essa espontaneidade, esse jeito simples do Del é que traz a vida ao Philip. Esse jeito assim, irreverente, né? Ele coloca o Del em cada situação, gente, você morre de rir. Você fala, meu Deus, coloca ele até pra fumar maconha, faz de tudo. Pro Del se soltar, pro Del curtir a vida, pro Philip, né? Pro Philip perceber que mesmo com as adversidades, mesmo parecendo que tudo acabou, não acabou. Ainda tem como ser feliz de outra forma, ainda tem como viver de outra forma. Então, essa amizade, né? Porque se transforma numa amizade. O que era para ser um relacionamento profissional, os dois se permitem a ser uma amizade. E dessa amizade surge esse fruto tão lindo que essa força de viver, né? Então, o Philip dá direção pro Del e o Del dá alegria de viver pro Philip. E justamente porque o Philip, ele não era preso a regras, ele não era dentro do padrão, ele não se preocupava em agradar os outros, ele era ele mesmo, completamente autêntico, humilde, sincero, irreverente. Ele se jogava, quando ele queria fazer, ele fazia, e é uma grande lição para nós. Enquanto o Philip pensava muito, ele agia, ele ia com o coração, né? Então é uma relação assim entre o coração e a razão. É muito interessante, vale muito a pena ver. O final é uma graça, é surpreendente. A música, né, a trilha sonora é maravilhosa, a fotografia do filme é maravilhosa, os personagens são muito bons. Tem uma cena muito linda que o Philip leva o Del para assistir ópera. No começo, o Del fica completamente perdido e acha isso ridículo. Mas aos poucos ele vai se encantando pela música clássica, pela voz, por tudo. E aos poucos ele parece uma criança quando descobre um mundo novo. É uma cena assim de muito interessante de como que a nossa vida ela é cheia de preconceitos, né? O Del tinha um preconceito com muitas coisas, muitos elementos da vida do filme, que é de uma pessoa rica, de uma pessoa culta. Mas aos poucos ele vai vendo que na verdade é só falta de costume, falta de hábito, que ele não tinha se familiarizado com aqueles elementos por ser da classe muito pobre. E ele acaba gostando, acaba entendendo, né, a riqueza da cultura e tudo mais. Então é muito interessante, vale muito a pena ver esse filme, Amigos para Sempre. E o mais legal desse filme, gente, é que ele é uma história real. Ah, fala sério, procura na internet, vou colocar o link aqui abaixo. Essa história realmente aconteceu. Só que hoje eles ainda, acho que eles não estão mais juntos, mas na internet vocês encontram a história do verdadeiro bilionário, que é tetraplégico, e do cuidador dele, com outros detalhes, mas é uma história real muito linda, vale muito a pena ver, ok? Fica o convite, Amigos para Sempre, é um filme maravilhoso, que nos faz refletir muito sobre a nossa vida, faz refletir muito sobre o quanto a gente pode aprender com as adversidades, o quanto a gente pode transformar os nossos preconceitos em oportunidades, o quanto a gente pode desenvolver virtudes nas situações mais inusitadas, mais difíceis e mais desesperadoras.
amigos para sempre. Um grande abraço, até o próximo encontro.